Meu querido Marcos Pedotti para chamar o próximo painel. E a pergunta para vocês, enquanto o Marcos se aproxima, é: quem gostaria de realizar mais o seu próprio potencial? Levanta a mão. Mais, mas muito mais. Quem gostaria de realizar 3 vezes o seu próprio potencial? Quem gostaria de realizar um potencial que nem sabe que tem? É sobre isso que nós vamos falar. Marcos, cadê o Marcos? Bom dia a todos. A gente vai estar falando agora sobre Mindfulness. Eu queria convidar aqui o Eduardo Fará, que é doutor e professor pela GV, consultor e especialista em Mindfulness e alta performance em empresas, e, entre outras curiosidades, tem 16 viagens para a Índia. Lucas Pinto é conselheiro da Goon e consultor facilitador de mudança organizacional, especialista em desenvolvimento humano com visão antroposófica, praticante e aprendiz da técnica de meditação Vipassana. Lucas. Lucas, como você trabalha com desenvolvimento organizacional, você vai coordenar. Tudo bom, pessoal? Bom dia. Bom, é bem interessante a gente fazer esse painel agora. Acho que a gente vem numa crescente, né? Falando um pouco do cenário político, cenário econômico, macro, aí dando uma reduzida, falando um pouco do ambiente organizacional, e a gente chega no estágio agora de falar um pouco do ser humano, né? Então não é à toa que a gente traz esse tema de atenção plena, mindfulness, e aí fica sem dúvida, né? Qual que é a relação que esse tema tem com o nosso ambiente organizacional, com as coisas que acontecem no nosso dia a dia. E aí a gente percebe que dentro do nosso processo de desenvolvimento, sem dúvida tem muitas, é uma gama muito ampla do que a gente pode fazer para trabalhar a mente, coração, vontade, mas a meditação, o mindfulness, sem dúvida é um ponto-chave dentro desse processo. Então fica aqui uma oportunidade para a gente se conectar um pouco com esse tema. Peço aí um voto de confiança para as pessoas que nunca escutaram falar sobre isso, para que a gente possa ter um momento de acessar algo novo. Mas, sem dúvida, é uma tecnologia social, algo que a gente, pela minha experiência, pelos ambientes que eu venho circulando, a capacidade de uma pessoa de parar, de alguma forma conseguir enxergar a realidade de uma outra maneira, enxergar a realidade não como eu gostaria que ela fosse, mas sim como ela de fato é, ter um pouco mais de estabilidade emocional para encarar situações, e a gente sabe que as situações, a gente não precisa citar, porque facilmente vocês conseguem trazer a consciência, o dia a dia de vocês, que não é uma coisa simples, não é uma coisa trivial, muitas mudanças são exigidas, né? E sem dúvida para que no final das contas a gente possa tomar decisões com muita assertividade, com muita qualidade, com muita coragem e consciência. Então, queria passar a palavra para o Fará, ele vai fazer uma apresentação para a gente, para de alguma forma a gente formar uma imagem, alinhar esse tema, e aí depois a gente abre aqui um espaço de diálogo para a gente conversar um pouquinho mais. Tá bom? Obrigado, pessoal. Bom, vamos lá. Vou tentar falar bem rapidamente. Será que isso aqui é só apertar aqui? Yes. Muito bem. Quem já ouviu falar de Mindfulness? Levanta a mão. Ok, uns 20%, tá bom. Mindfulness é algo que tem crescido absurdamente, mas antes disso vou te fazer uma pergunta. Imagina que eu estivesse aqui te perguntando qual o melhor produto e investimento para o desempenho financeiro do negócio e pessoal do momento. O que você compraria? Se tivesse um produto que vai... ou um investimento que vai te ajudar a melhorar o seu desempenho financeiro, o seu negócio e a sua vida, o que você compraria? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Pois eu vou te dizer a primeira que vem na minha cabeça, e é o que eu acredito que atende essas necessidades. Se chama a qualidade da sua atenção, a capacidade que você tem, por exemplo, de estar me ouvindo agora. E ainda mais estar me ouvindo agora, no meio dessa zona, né? Que não é qualquer coisa.
Você está aqui me ouvindo, com gente falando, com alguém do seu lado, com o seu celular, com tudo isso. Eu tenho estudado esse tema há muitos anos. E aí, tem vários e vários autores que mostram que aonde você coloca a sua atenção, a sua ação vai ser fruto dela. Se diz que a ação segue a atenção, qualquer que seja. A gente acabou de ver aqui um painel falando sobre um pensamento social, como ganhar grana fazendo bem, algo maravilhoso. Sabe por que eu não faço isso? Porque eu dou espaço para o medo, porque eu dou espaço para a crença, porque eu estou preso em paradigmas, porque eu não consigo pôr a devida atenção, nem dentro, no que está acontecendo comigo e que me impede de fazer o que eu posso fazer, e nem fora nas oportunidades. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Por exemplo, é louco, quem tem filho sabe que a maior moeda que o seu filho pede para você, o que é? Ele pede a sua atenção. Atenção é tudo nessa vida. Se você tem capacidade de dominar a sua atenção, você tem capacidade de tomar melhores decisões, você vai se relacionar melhor, você vai cuidar da sua saúde, você vai ganhar mais grana, você vai ser mais feliz. Se a sua atenção está completamente fragmentada, você tem baixo autodomínio, você vai sofrer com isso. Sua produtividade vai ser pior, vai faltar criatividade, você vai ser refém de ferramentas como o celular, como o Facebook, como o Instagram. Como é que eu uso algo sem me perder naquilo? Para poder te ajudar, tem muita gente falando sobre atenção. William James, Darwin já dizia que a atenção é a mais importante questão se você quer desenvolver a inteligência humana. O Drucker, falando que a pessoa bem-sucedida dá mais atenção em fazer a coisa certa do que fazer a coisa direita. Prioridade, você não consegue determinar prioridade se não tiver capacidade de atenção, se não tiver clareza da realidade, e a clareza da realidade exige atenção, né? Mas para fazer isso, eu vou te fazer um convite. Dá uma nota para a sua atenção. Você não precisa falar. De 1 a 10, que nota você dá para a sua atenção? A sua capacidade, de novo, você está me ouvindo sem pensar em mais nada. Para te deixar claro, o que é atenção? Atenção é eu ter a capacidade de focar 100% em um único ponto e me manter lá. Porque é fácil colocar atenção. Se eu fizer assim, você vai prestar atenção. Mas se eu continuar fazendo assim, você vai começar a pensar, cara chato, estou perdendo meu tempo, para que serve isso? Significa que a sua atenção foi quebrada, você já não teve mais capacidade de colocar 100% da atenção naquilo que eu estava falando ou naquilo que eu estava fazendo. Dá uma nota. Para te ajudar, eu vou fazer um exercício, para não ficar só no blá 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 aqui. O exercício é simples. Nós vamos internamente, em silêncio, contar de 100 a 1. 100, 99, 98, internamente. Quando você terminar, eu vou falar já, você começa. Quando você terminar, você levanta seu braço e abaixa. Só isso. 100, 99, tudo internamente. Mas com uma pequena regrinha. Se tiver lá 57, 56, 55, 53, opa, pulou 54, você volta no 100. É simples. É um exercício básico de concentração, que é fruto da capacidade de colocar e manter a atenção. Então vamos lá? Quando eu falar já, você começa. 1, 2, 3, já.
Ótimo, eu sei que nem todo mundo terminou, peço desculpas. Como nosso tempo é curto, qual que é a regrinha básica para o exercício? Se eu pensar na morte da bezerra, foi embora, que número eu estou mesmo? Entra a dúvida. A dúvida entrou, já foi. Começa de novo. Capacidade de concentração é tudo. Tem coisa mais gostosa nessa vida que você está lá com o seu amor, ele está dando total atenção para você. Tem coisa pior no mundo que você está com alguém do seu lado, que está com atenção em qualquer outro lugar, talvez até no outro, na outra, e não em você? Atenção é a moeda. É a coisa mais importante que eu tenho para me desenvolver. E daí que vem a importância da atenção no ambiente de negócios. Por quê? Eu tenho uma série de desafios. Eu vivo no mundo VUCA. Todo mundo já deve ter ouvido falar disso. Um mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Nas empresas, eu tenho uma complexidade enorme, todo mundo está correndo que nem louco, hiperatividade, há uma superficialidade nas relações. Hoje, já se falou várias vezes aqui, não dá para eu trabalhar sem clareza de sentido, propósito, conexão, missão, valores. Tudo isso chama muito mais a necessidade de atenção. E daí que vem o conceito de mindfulness. Mindfulness é capacidade de prestar atenção de uma forma aberta e curiosa, no momento presente, com intenção e sem julgamento. E mindfulness cresceu nesse mundo, por quê? Onde é que você está agora? Ninguém sabe onde está. Está pensando na morte da bezerra. Está com o pensamento perdido, está distraído de aqui e agora. Mindfulness, na verdade, é uma releitura da capacidade de desenvolver equanimidade mental, foco mental, que só é possível se eu tiver centramento. Por exemplo, quando você vê nas empresas, a grande dificuldade de relacionamento entre as pessoas, é o que atrasa, é o que faz que a gente gaste muito mais tempo. Por que tem dificuldade de relacionamento? Porque eu estou sempre projetando coisas nos outros, estou sempre pensando a respeito do outro, estou sempre me colocando como vítima, estou sempre dizendo que o outro é chato, estou com a minha atenção perdida no outro, em vez de ter clareza o que eu quero, o que é necessário, o que eu devo fazer. A atenção, ela tem um benefício enorme, porque quando você desenvolve a atenção, você desenvolve a capacidade de percepção. Você consegue perceber o outro, você consegue se perceber, você consegue perceber a realidade, quais são as variáveis que são realmente importantes para aquela tomada de decisão. Se aumentou a percepção, você também aumenta a atenção, uma retroalimenta a outra. Além disso, quando você aumenta a percepção, você aumenta a capacidade de ver quais são as suas intenções. Isso é uma coisa muito importante, o ser humano é muito fragmentado. Eu amo e odeio ao mesmo tempo. Uma coisa muito interessante de reconhecer, né? Então você está lá com seu companheiro e companheira, depois da fase da paixão, né? Porque nessa fase tudo é diferente, mas passou essa fase da paixão, tem um segundo que você ama, meu amor, que bom que você está aqui. Ela falou uma coisa que eu não queria ouvir, eu odeio, eu quero matar. Olha a loucura, como 2 segundos foi suficiente para sair do céu e ir para o inferno. Esse fato mostra que eu tenho mais de uma intenção dentro de mim. Eu tenho intenções contraditórias. Mas enquanto que eu não percebo isso, eu sou tomado, eu sou dragado por elas. Se eu desenvolvo atenção e percebo isso, eu tenho a capacidade de escolher em qual intenção eu vou colocar minha força. Vai ser em criar um bom relacionamento? Ou vai ser em tentar me vingar? Se eu fosse mais a fundo, eu ia falar, tentar me vingar de papai e mamãe, que eu projeto no meu companheiro ou companheira. Né? A atenção é o que te dá a capacidade de lidar com essas situações com melhor performance. Né? E por que isso acontece? Uma explicação muito básica de neurociência. Por quê? E é por isso que Mindfulness cresceu tanto nesse mundo, porque eu tenho partes do cérebro que são acionadas quando eu treino a atenção. De uma maneira muito simples, eu tenho 3 partes no meu cérebro. O sistema reptiliano, que cuida aqui, fica bem aqui nessa parte de trás do cérebro, que cuida da nossa resposta instintiva. Eu tenho no meio dele, que é nessa área aqui, o que a gente chama de sistema límbico,
que é a área que cuida das nossas emoções, tomada de decisão emocional. Dentro do sistema límbico, eu tenho uma partezinha, um conjunto de neurônios chamado amígdala. E eu tenho também o córtex, ou neocórtex, que é a maior área do cérebro, que cuida da parte racional. Dentro do córtex, eu tenho uma área chamada córtex pré-frontal, que fica bem aqui atrás da testa. Sabe o que se descobriu? Hoje são milhares de pesquisas, que as pessoas que treinam a atenção, elas têm maior controle da amígdala. A amígdala, a atividade da amígdala fica diminuída e aumenta a atividade no córtex pré-frontal. Mas por que isso é importante? Porque também se descobriu que é a amígdala que faz você se perder. Sabe aquele piti que você deu outro dia? Você ficou puto da vida, está dirigindo, ficou com raiva, xingou. A amígdala te pegou. Quando a amígdala pega a gente, ela manda neurotransmissores avisando para o corpo que tem alguma coisa errada. Esses neurotransmissores se transformam em hormônios, cortisol e adrenalina, que faz que você fique ali cheio de energia, entre aspas, para briga. Na verdade, basicamente, ou você briga, ou você sai correndo, né? Só que quando isso acontece, a sua capacidade racional vai embora. Você perde completamente clareza do que está acontecendo. As suas decisões vão te colocar numa situação ruim. Mas, que os pesquisadores descobriram, que pessoas que praticam há 20, 30 anos, têm 20, 30 mil horas de prática, têm uma diminuição do tamanho da amígdala. E tem um aumento da massa cinzenta dessa área do córtex pré-frontal, que é a área que cuida de atenção, tomada de decisão, planejamento. Ou seja, hoje eu tenho uma quantidade enorme de pesquisa que suporta esse entendimento. Então eu tenho pesquisas feitas por equipamentos de tomografia funcional, eu tenho, lembrando da escola, os neurônios se comunicam a partir de reações químicas e físicas e elétricas que geram uma corrente elétrica. Então eu tenho como medir que áreas estão sendo acionadas. Não é à toa que principais universidades do mundo têm centros dedicados a mindfulness. Não é à toa que principais empresas do mundo trabalham com mindfulness. Vocês já ouviram falar da BlackRock? Falamos aqui em 130 trilhões, não era isso? De dólares? Pois a BlackRock cuida de 4,6 trilhões de dólares. A última vez que eu tive a oportunidade de encontrar a responsável pela área de mindfulness da BlackRock, ela me falou que ela tinha 1.600 funcionários em treinamento de mindfulness. Por quê? Porque eu preciso tomar boa decisão com clareza, com equilíbrio. Para isso eu preciso concentração mental, para isso eu preciso foco, né? O cérebro é muito mais complexo que isso, mas eu simplifico dizendo que treinar, faltam 5 minutos, obrigado, que treinar significa focar sua atenção aqui para diminuir a atividade na amígdala, fazer com que o córtex pré-frontal seja mais capaz de tomar decisões, sem ser tomado por sentimentos negativos. Essa é a mesma lógica que a gente fala de inteligência emocional. Quando eu treino atenção, eu consigo ter foco e clareza, melhoro os meus relacionamentos. A minha saúde, são centenas, se não milhares de pesquisas mostrando questões fisiológicas como batimento cardíaco, câncer, insônia, problemas estomacais, depressão, sendo tratados por práticas de mindfulness, por você focar, por você se acalmar. Em Davos, esse ano, tinha sessões de mindfulness antes de começar as conversas. O maior inimigo nosso é a nossa resposta automática, que a gente chama de piloto automático, que eu estou vendo que aqui foi para um outro computador e desconfigurou. Mas isso é o piloto automático, é aquela parte nossa que responde de maneira reativa e que, obviamente, desconsidera o outro e desconsidera, inclusive, o que é melhor para você. Você está acostumado a agredir, você vai agredir sem perceber que você está agredindo. Porque você está acostumado, tem um hábito, tem um conjunto de neurônios que foram treinados para responder sem pensar a respeito. Isso, obviamente, gera uma série de problemas para a vida da pessoa, né? Vocês já viram esse filme? Divertidamente? Quem tem criança já viu. Hoje meus filhos têm 18 e 21, mas eu gosto mais de desenho do que eles. Lembra desse filme? Pois bem, é assim que funciona. Se você se deixa levar
pelas vozes da sua cabeça, você vai fazer meleca. Por exemplo, acabou de sair uma pesquisa que mostrou um meta-estudo que as pessoas que têm nível moderado e alto de ansiedade têm um risco maior de ter demência. Isso é um meta-estudo. A ansiedade é sinal que você não para de pensar. Você está na expectativa. Você está pensando no passado ou está pensando no futuro? Se você tem ansiedade, presta atenção, porque isso pode custar muito caro. Muito caro. Né? Para eu fechar, porque eu teria muito mais para falar, eu quero fazer duas coisas. Primeiro, um exercício simples. Nós vamos ficar agora em silêncio durante 1 minuto. E eu vou te dar 2 opções para você treinar a atenção, porque a atenção tem um conceito que a gente chama de neuroplasticidade. O cérebro, ele se adapta. Por exemplo, eles fizeram pesquisa, os motoristas de táxi em Londres, eles compararam o cérebro do motorista de táxi de Londres com o cérebro de outros motoristas. Sabe o que eles descobriram? Um desenvolvimento muito maior de certas áreas do cérebro. Violinista tem certas áreas mais desenvolvidas do que uma pessoa que não toca um instrumento. Por que isso acontece? Porque conforme eu direciono a minha atenção, eu modifico o cérebro. Isso é o conceito de neuroplasticidade. Né? E aí, você tem que aprender a levar o seu cérebro para a academia. Do mesmo jeito que você quer ter um bom bíceps, você faz exercício para ter um bom bíceps, você para de fazer o bíceps cai, você faz a mesma coisa com o seu cérebro. Um exercício simples é prestar atenção, principalmente na respiração, que é a única coisa que você pode ter certeza absoluta que é real agora. Você está pensando no que você vai comer no almoço, com quem você vai falar, tudo isso é viagem da sua cabeça. Mas que você está respirando, eu garanto. Se você parar de respirar, você morre. Então, durante 1 minuto, a gente vai ficar em silêncio, prestando atenção na sua própria respiração. Só isso. Você também pode usar uma segunda opção, que é perceber o barulho. Mas aqui tem um ponto que é muito importante. Eu percebo o barulho, mas eu não deixo o diálogo tomar conta do meu cérebro. Você não vai evitar um pensamento, não tem como parar o pensamento. O que você faz é não conversar com esse pensamento, é não entrar num diálogo interno. Então vem um pensamento, você simplesmente traz a sua atenção para a respiração, ar que entra e ar que sai, ou foca na sua concentração auditiva, naquilo que você está ouvindo. Vamos fazer isso? 1 minuto. Vou pôr aqui, para a gente poder... 1 minutinho aqui. 1, 2, 3, já. Fecha seus olhos. Simplesmente mantenha a sua atenção na sua respiração. Ou ouça esse ruído do ambiente sem se perder nos pensamentos que podem surgir a partir deles. Faça uma inspiração profunda e na sua expiração você abre seus olhos com suavidade. Um minuto. Você percebe que 1 minuto dá uma acalmada? Você está interrompendo um fluxo incessante de pensamento, esse pensador compulsivo que te habita? Nosso tempo é curto, a gente vai bater um papo. Para eu fechar, eu quero mostrar uma coisinha só. Eu quero mostrar isso aqui, eu vou chegar lá, uma hora eu chego, aqui. Eu sempre gosto, e eu vou até pedir depois para distribuírem para vocês,
uma pergunta que eu acho importante de se fazer, porque tem um problema do ser humano, é que ele esquece o que é importante. Ele sabe que a atenção é importante, mas ele esquece que ele precisa treinar a atenção. Então, a minha pergunta é, o que você vai fazer agora para melhorar a qualidade da sua atenção? Se você entende que a sua atenção é realmente importante, o que você vai fazer a respeito? Acho que por enquanto está bom. Poxa, maravilha, né, pessoal? Quanta informação. E para mim, o que fica dessa reflexão toda, quando a gente está trabalhando com o ambiente organizacional, a gente se dá conta que é um grande espelho, né? Então, quando a gente olha o universo humano de uma pessoa, os desafios que essa pessoa vive, os dilemas que ela passa durante a vida, as crises que ela vive, é, de certa forma, um espelho para aquilo que a organização está também vivendo e passando, né? Então, tudo isso que a gente olhou agora numa perspectiva individual, também acontece, de certa forma, numa perspectiva organizacional. Então, a organização, como a pessoa, também reage e age de forma automática, sem consciência. A organização, muitas vezes, também passa muita parte do seu tempo, coloca muita energia, aloca muitos executivos para colocar atenção em coisas que, se a gente for fazer uma análise bem crítica, não vão resolver o problema de uma forma integral, né? Então, quando a gente olha para essa realidade do ser humano, do indivíduo, muitas vezes a gente acaba afastando uma coisa da outra, mas isso está muito próximo, essa intimidade é direta, né? E aí, uma coisa que também fica para mim muito forte é que, ao longo da vida, a gente, de certa forma, herdou um corpo, né? E ao longo da vida, pelas interações sociais, essa é a realidade, de certa forma, que cada ser humano tem, né? Uma dinâmica de mente, de emoção, de vontade. E quando eu chego nos contextos organizacionais, eu vejo coisas, não precisa nem falar de forma muito complexa, mas coisas simples, né? Uma certa dificuldade das pessoas de realmente conhecerem a si própria, né? Então, todos nós carregamos desafios, né, e perguntas bem existenciais, mas como é que a gente lida com isso ao longo do tempo, né? Como é que a gente encara e digere, dá devida atenção a essas perguntas? Como é que muitas vezes a gente se abre para uma situação que a gente está vivendo no nosso ambiente de trabalho e consegue, de alguma forma, colocar para fora, interpretar uma emoção, uma sensação que a gente está vivendo, que é muito forte? Como é que a gente abre um diálogo? Como é que a gente escuta atentamente o outro? Como é que a gente aprende a fazer coisas diferentes do que a gente vem ao longo da vida, fazendo com bastante qualidade, mas a vida, de alguma forma, colocou outros desafios para a gente? Como é que a gente sai dessa caixa, né? O mindfulness é, de certa forma, uma dessas alternativas, para a gente conseguir parar, colocar atenção na gente, ganhar intimidade com a gente. Tem uma coisa que é muito forte, né? A gente vive a realidade, e aí é uma coisa física, como o Farah bem trouxe, muito pelo lado de fora. Os nossos sentidos, eles estão todos voltados para fora. Como é que a gente consegue passar uma parte do tempo olhando para dentro, vivendo a realidade e o mundo, olhando para o nosso interior e percebendo que isso tudo é um reflexo, que o que acontece fora, acontece dentro. O que acontece fora, acontece dentro. Então, para abrir esse nosso momento, eu queria trazer uma perguntinha para vocês, que é como é que, de certa forma, as organizações, as pessoas, as áreas que querem trabalhar esse tipo de coisa, que facilmente já conseguem trazer uma série de situações que acontecem, que vivem no seu dia a dia e que acham que esse tipo de direção e de trabalho, de vivência, pode ser interessante. O que fazer? Por onde começar? Olha, tem várias coisas. Primeiro, eu lembrei que eu estou aqui no meio de um grupo de crédito, né? Pessoas da área financeira. A gente tem feito trabalhos nas empresas para diminuir risco, né? Só que, pensando em segurança do trabalho, por exemplo, a maioria das grandes empresas já dão EPIs, já dão equipamentos, treinamentos, tem processos, mesmo assim acontecem acidentes. Por quê? Falta de atenção. Pensar em liderança.
Tem algo mais importante que você receber um bom feedback para o seu desenvolvimento? Como é difícil um líder dar um bom feedback. Por quê? Porque ele não está presente, ele não percebe o que está acontecendo com aquela pessoa, ele não presta atenção nas variáveis que são importantes. Trabalha em equipe, você perceber que o outro não está pensando contra você, está a favor de você. Sabe como é que você está a favor de alguém? Quando você para de pensar e você ouve. A capacidade de audição, que a gente chama de total concentração auditiva em quem te fala, ou quem fala para você, é fundamental para você sentir que você está junto com ele. Se você for pensar em vendas, saber o que o seu cliente precisa, você precisa desenvolver atenção. Em todas as áreas da empresa, a atenção é muito importante. Mas como é que você começa a trabalhar com isso? Treinando a atenção, não tem outro jeito. É como se a gente tivesse, cada um na sua idade, passado a vida inteira fazendo da maneira errada. O que é fazer da maneira errada? É não conseguir manter o foco da atenção. Então você precisa treinar a atenção. Então hoje você tem milhares de empresas que estão dando tempo para as pessoas treinar a atenção. E às vezes, para fazer isso, você começa devagar. Eu faço isso 1 hora por dia, eu pratico há 23 anos, mas 1 hora por dia eu pratico há 15 anos. Mas eu não comecei com 1 hora por dia. Eu comecei com 5 minutos. Ou, se você quiser começar a praticar, faz 1 minuto, uma vez por dia. 1 minuto. Por exemplo, sabe onde você pode fazer 1 minuto na empresa? Antes de começar uma reunião. Tem várias, hoje, estatísticas que mostram que as reuniões, boa parte delas são improdutivas. De 30% a 50% do tempo da reunião é jogado fora. Sabe por quê? Porque falta objetividade. As pessoas não percebem, mas elas estão pensando naquilo que aconteceu e naquilo que vai acontecer. Elas não estão presentes. Não estão focadas. Elas estão preocupadas com o raio do celular. Qual é a mensagem de WhatsApp que vai entrar? Óbvio que a produtividade vai embora. Então, experimenta fazer 1 minuto de silêncio todo mundo, prestando só atenção na sua respiração, antes de uma reunião, para você ver se essa produtividade não vai aumentar. Só um exemplo de como a gente pode implantar isso dentro das empresas. Mindfulness, para mim, tem muito a ver com o que o Edu falou, do estar centrado, né? com a presença. Né? Então, eu brinco que o Mindfulness foi uma desculpa maravilhosa para a gente começar a trazer um pouco mais de coração para as empresas. Né? Se eu fosse falar, vamos levar meditação, 1 minuto de meditação antes, começa já a conflituar. Mas espera aí, é o mundo espiritual, é o mundo da empresa, e o Mindfulness dessa desculpa perfeita, né? Que é a minha crença do que é um ser humano numa empresa. Né, que a gente costuma dizer que tem a vida profissional, a vida pessoal, né, e para mim não tem. Eu tenho uma vida só, e eu tenho uma dimensão profissional, tenho uma dimensão espiritual, uma dimensão de lazer, uma dimensão de família, né, e eu acho que o Mindfulness é esse convite, da gente começar a olhar de que diferença pode fazer na minha vida e na vida da empresa, de estar inteiro aqui nessa empresa, e aceitar que uma empresa tem que ter coração e resultado, né? E que isso vai fazer brotar o talento de cada um, vai fazer brotar a inteligência coletiva, e vai ser bom para a pessoa, vai ser bom também para a empresa. Né? E o Edu falou da história do 1 minuto na reunião. Né? Eu fui executivo 22 anos aí no mercado de crédito em bancos. Né? Fazia algumas práticas, hoje como consultor, eu não começo uma reunião sem fazer uma interiorização de 1 minuto, eu chamo de interiorização, né, que é uma forma neutra de você, né, ter aceitação de qualquer grupo, né, mas onde a gente para trazer presença. Simplesmente, um chegou na correria, o outro filho não dormiu à noite, né, e eu começo com uma sugestão, né, que a sua empresa não precisa ter, de maneira institucional, um programa que permite isso. Você pode começar na sua área, fechar uma regra de convivência, que reunião entre a gente, primeiro começa com 1 minuto de interiorização. Depois tem um check-in. Né? O que é um check-in? É você parar e só falar, como é que eu estou chegando? Cada um fala 30 segundos, 1 minuto. Puta, eu estou chegando cansado, irritado, não queria estar aqui. By the way, meu chefe mandou estar aqui, eu não sei nem do que é a reunião. Né? Quanta perda de energia que a gente ia economizar se as pessoas tivessem já esse espaço de liberdade de colocar como é que ela está chegando. Daí depois a gente perde 2 minutos, alinha todo mundo,
e a qualidade da discussão que você vai ter é outra depois. E no final, fazer o check-out. 1 minuto para cada um, como é que eu estou saindo? O que funcionou, o que não funcionou? Se alguém está irritadíssimo, ele vai falar nessa hora, daí te dá a oportunidade de saber o que você faz com isso. E a gente tem uma menor perda de eficiência na organização e a gente tem um ser humano se sentindo respeitado. Foi aqui me deram a oportunidade de falar na entrada e na saída. Então, eu dou uma dica simples que eu daria. Muito interessante isso. Eu, ao longo da vida, venho conduzindo processos de mudança, né? Então, basicamente, apoiando indivíduos, grupos, organizações a passar por o processo de mudança, sejam elas quais forem, né? E isso que o Marcos trouxe e o Fará trouxeram é muito interessante porque quando a gente olha para um processo de tomada de decisão, seja ele qual for, trazer mais eficiência para os processos da empresa, trabalhar uma situação de relação, né, um conflito que está acontecendo, trabalhar de forma mais consciente a inserção de valores dentro da empresa, trabalhar a cultura, ela passa por passos muito claros, arquetípicos, né? Então a gente precisa estar muito consciente para absorver aquela situação, observar aquela situação. A gente precisa estar muito equilibrado emocionalmente para não deixar que uma informação ou a forma com que a pessoa traga alguma coisa nos desestabilize, nos afaste daquele ponto que a gente está conversando. E a gente tem que ter muita clareza dos meios e do que a gente disponibiliza para traçar um plano de ação, né? E esse tipo de estratégia, de ação, de exercício, muda completamente um processo de tomada de decisão, seja ele individual ou seja ele coletivo. A habilidade de um líder, de um gestor, de conseguir conduzir um espaço de atenção, antes da reunião, quantas foram as reuniões que provavelmente vocês participaram, que a pessoa já chega com a pauta, já quer decidir, já quer trazer uma solução. Mas espera aí, deixa eu me colocar, como é que eu estou chegando, né? Como é que eu estou? Tanta coisa acontecendo na minha vida. Eu posso me ver por alguns minutos e você pode me ver por alguns minutos como ser humano, e aí a gente entra nessa questão. Isso muda completamente a qualidade daquilo que se faz, daquilo que se decide. Sem dúvida, alguns de vocês já devem ter tido essa experiência. E eu acho que o que eu gostaria de trazer aqui é para a gente aproveitar um pouquinho mais isso. Porque quando eu tenho a oportunidade de conduzir encontros que a gente tira os executivos do ambiente organizacional e aí a gente vai para um espaço onde a gente pode realmente ter esse tipo de experiência com bastante qualidade. Mas no dia a dia de trabalho, o que dá para a gente fazer, o que as empresas, de certa forma, já estão fazendo como experiência para trazer esse tipo de cultura e ter um pouco mais de atenção e calma para entrar em situações mais complexas, né? Por exemplo, a gente está falando aqui de momento digital, né? Hoje existem uma série de aplicativos que ajudam você a se lembrar de praticar. Tem Headspace, tem Calm, tem Side Timer, tem um monte de aplicativos, vários deles gratuitos, que você pode utilizar antes de começar a trabalhar. Você vai começar o seu dia de trabalho? Dá uma parada. Tem empresas hoje que têm espaços dentro dela para as pessoas irem lá e parar e se concentrar, treinar essa concentração. Mas você não depende de uma estrutura externa. Você pode sentar na sua mesa, sentar na sua cadeira e ficar 1 minuto. Tem meditações guiadas que você vai ouvir e vai te levar para concentrar sua atenção. Tem uma música que você pode ouvir para concentrar sua atenção. Então, por exemplo, antes daquele telefonema difícil, sabe aquele telefonema difícil que você tem que dar para alguém? Experimenta fazer 1 minuto de silêncio. Você tem aquele relatório, você está super apertado, eu vou te garantir, eu truco com você, vou no 12 já, de uma vez. Você está super atrapalhado. Antes de terminar de fazer esse relatório, faz 1 minuto de silêncio. Você vai descobrir que muita da falta de produtividade, de clareza, de objetividade, é porque você está ansioso, você está com raiva, você está com medo, você está tomado por emoções negativas. Você vai conseguir produzir muito melhor se parar antes de fazer. Pode parecer um contrassenso nesse mundo louco. É a melhor coisa, o melhor investimento que você tem para fazer é parar 1 minuto.
Óbvio que 1 minuto não é suficiente. Você começa com 1 minuto. Aos poucos, para você adquirir uma mudança fisiológica no seu cérebro, você vai ter que treinar a sua atenção. Você vai ter que praticar 5, 10, pelo menos 20 minutos por dia, para você realmente ter uma mudança de atividade da amígdala para o córtex pré-frontal. Então, esses são apenas alguns dos exemplos de como você pode aplicar isso na prática. Marcos, só uma questão. A gente tem mais 5 minutinhos, então trazer um pouco disso e acho que o que fica é uma mensagem final, né? O que me vem aqui é um pouco para essas pessoas, para alguns de vocês que foram tocados por esse tipo de trabalho, talvez uma mensagem, né? Por onde começar, o que fazer. Bom, eu sempre trago isso por uma visão um pouquinho mais de coração, né? O Edu traz muito também pela ótica de eficiência, tem uma espiritualidade, mas eu acho que é importante a gente ver como é que a gente cria na empresa as condições para o ser humano poder estar inteiro lá, né? E poder dar o seu melhor a todo o tempo, né? E eu acho que exemplos que a gente tem disso é esse mundo de startups, né? Que já vem num ambiente mais informal, né, como eu fui no Nubank 2 semanas atrás, tem o seu espaço de meditação, e é claro que não é só um espaço para ter, é um espaço no qual eu posso, no meio do meu trabalho mesmo, sentir que eu estou precisando parar, eu vou, encontro lá, eu sou respeitado por isso, não tem nenhum problema, né? Então, acho que a gente tem muito a aprender com a turma nova, com a molecada que está vindo, de como é que a gente começa a trazer esse ambiente que permite a gente estar inteiro dentro de um espaço, né? Talvez uma mensagem que eu passaria é que não adianta a gente fazer esse 1 minuto de silêncio, a gente, teoricamente, comer bem, né, tá, ser vegano, se a gente não tiver protagonismo, né? Eu posso fazer todo esse outro lado, eu posso fazer curso de autoconhecimento, posso olhar para dentro. Se eu não tiver a energia de olhar para a vida e não me fazer de coitadinho, e perceber que mesmo dentro de uma empresa, por mais engessada que uma hierarquia possa parecer, eu sempre tenho o meu espaço de liberdade, né, eu vou continuar sendo a mesma pessoa, né, porque a gente quer ter essa consciência para fazer a diferença no mundo, né? O quanto a gente enxerga fora é diretamente proporcional a quanto eu consigo enxergar dentro de mim, né? Agora, se eu enxergo, mas não consigo ir e fazer essa diferença, esse impacto no mundo, é como se eu não tivesse me desenvolvido. Então, fica essa provocação, tá? Talvez até na forma de uma frase, né? Que qual foi a última vez que vocês fizeram algo pela primeira vez na vida de vocês? É excelente. Tem uma coisa que a gente chama de mindfulness, que a gente chama de beginner's mind, que é mente de iniciante. Você quer viver bem? É como se cada dia fosse o primeiro dia. Sabe aquele filme que a pessoa... Todo mundo assistiu aquele que ela perde a memória, sabe? Lembra? Eu acho ótimo isso. Antes a gente pudesse viver cada dia como um novo dia. Como o Marcos bem colocou. Primeira vez que eu estou fazendo aquilo. Você pode fazer sexo todo dia. Mas se você conseguir todo dia fazer como a sua primeira vez, você vai ver que maravilha. Muitos dos problemas vão desaparecer. Aliás, para dar uma pitadinha, né? Eu gosto de temas, porque o nosso cérebro, a mente humana é louca, pirada total. Posso dar uma pimentada? Você não tem ideia como é bom fazer sexo presente. 100%. Sem fantasia, sem achar que você vai ser o super-homem, que você vai ser a mulher-gato, qualquer coisa desse tipo. Não. Você inteiro com o outro ou com a outra, independente da sua escolha, mas inteiro. Estou falando de outro nível. Estou falando de sair da masturbação e ir para o sexo. Eu sei que esse tema, né, tem um negócio chamado sistema de recompensa do ser humano, núcleo accumbens, dopamina. Eu sei que isso aqui é dopamina na veia, né? Dopamina é um hormônio que faz a gente ter vontade de fazer as coisas. Experimenta, vai pesquisar. Bom, pessoal, para mim, o que fica é... Acho que os painéis anteriores
trouxeram a macro, a grande imagem, né? Se a gente olhar aí fora, as coisas não estão da melhor forma possível, né? Economicamente, socialmente, culturalmente. Se a gente trouxer isso para a nossa realidade como negócio, muitos desafios, estresse, muita gente enfrentando aí situações de depressão, de ansiedade, família. E talvez não, com total convicção, o principal instrumento que eu vejo para trabalhar essa complexidade e, de alguma forma, trazer mais harmonia para esse cenário, é trabalhar o indivíduo, o ser. Só que, quando a gente está falando de adulto, é diferente de uma criança. Uma criança, ela é como se fosse aquela folha em branco, né? O mosaico dela está sendo construído, então ela vai absorvendo tudo. Um adulto é completamente diferente. Para um adulto se transformar, mudar, ele, de certa forma, precisa estar disposto a quebrar o seu mosaico interno. E essa reformulação, essa quebra, não é uma coisa simples. Ela traz dor, traz resistência, ela é cheia de desafios, mas ela também é prazerosa. E aí o que fica é um convite para que vocês possam trabalhar em cima da vontade de vocês, porque só vocês vão conseguir ter condições de transformar o universo de vocês. E o que, sem dúvida, fica é que essa prática, essa vivência, 1 minuto de silêncio, colocar mais atenção sobre você, colocar mais atenção numa conversa, colocar mais atenção sobre o momento de alimentação, de sexo, né? Isso, sem dúvida alguma, vai trazer uma qualidade diferente para as coisas. E perceber, pessoal, que uma mudança, ela de fato não é do dia para a noite, é um processo, O dia, a vida, o humano, o corpo humano, ele funciona dessa forma. Então, nada mais do que um passo de cada vez. 1 minuto hoje, 1 minuto amanhã, 1 minuto amanhã, 15 anos se passam e aí uma vida é transformada. Só que é um processo. Tá bom, pessoal? Agradeço vocês, uma salva de palmas. Muito obrigado.